turma, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Hoje vamos falar, né, a disciplina de conceitos de estrutura de redes. Vamos falar sobre alguns conceitos que a gente viu na última aula, né? Então, quem é que lembra aí o conceito, né, o que é rede de computadores? Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem lembrar, tá? Então, vamos dar prosseguimento, né? Espero que vocês tenham lembrado do conceito, mas enfim, né? Então aqui fala que é um conjunto, né, de dispositivos computacionais interligados entre si de alguma forma, né, a fim de trocar informações, compartilhar recursos, né, assim como impressoras, arquivos, modem, etc. Né. É interessante falar, né, que é um conjunto de dispositivos computacionais. Esse conceito de um conjunto de computadores já está bem ultrapassado. Né. Hoje em dia a gente tem vários dispositivos, né, que se conectam à rede, então não é algo exclusivo para computadores. Por isso que a gente diz que é um conjunto de dispositivos computacionais. Hoje temos, além dos computadores, desktops são notebooks, temos aí a questão de os smartphones, sei lá, relógio, televisão, geladeira, enfim, tem uma infinidade de dispositivos hoje que se comunicam, né, que se conectam à rede. Então esse conceito de rede se abrange todos esses dispositivos, não só apenas aos computadores, tá? Como é que era feita antigamente, né, essa questão de troca, antes de existirem as redes, como é que era feito essa questão de passar os arquivos de um lugar para o outro, né? Como a gente está vendo aí, tem uma imagem, né, bem antigona. Basicamente era dessa forma, usavam-se as mídias da época, né? Na época também não existiam CD, DVD, Blu-ray, pendrive, né? O próprio smartphone, vocês sabem bem, né? Quando vai apresentar trabalho, o aluno chega muitas vezes nem mais com o pendrive, chega já com o celular, porque as informações estão todas no celular, né? Então era feito dessa forma, se usava disquete, né? E as mídias da época, né? Que eram fitas, enfim, né? Só que tem uma desvantagem nisso aí, é que além da questão de lentidão, né? Que essas mídias mais antigas eram lentas, de certa forma eram inseguras também, né? Porque diria inseguras no sentido de frágeis, né? Quem usou, vocês com certeza não, né? Mas quem usou o disquete sabe que, assim, por brincadeira, as informações eram perdidas, né? Então era com muita facilidade. Você tinha acabado de gravar as informações, quando ia colocar no computador, essas informações tinham se perdido, o disquete tinha sido corrompido, enfim, né? E além da questão do armazenamento, que é, assim, infinitamente menor do que a gente tem hoje, né? Se você for comprar hoje um pendrive, provavelmente você não encontra com menos de 8 GB, né? Então a gente está falando um disquete que era 1,44 MB. Então nem se compara o espaço de hoje para o que a gente já trabalhou, né? Temos aí algumas imagens de alguns computadores novos, né? De última geração. E um pouquinho aqui falando da história, né? Tudo começou, né, lá na década de 60, enfim, né, com esses supercomputadores da época, né? Se a gente for fizer uma comparação, acho que uma calculadora, né, de um telefone processa muito mais rápido do que um computador desse, né? Mas eles fazem parte e são peças importantes na nossa história, né? Com a evolução desses computadores que a gente está vendo aí na imagem, a gente vê o quanto evoluiu, o quanto foi importante, né? Isso aí provavelmente é o ENIAC, EDIVAC, a gente já viu isso aí também na parte da história da computação, né? Vamos falar agora sobre tipos de rede, né? Então ele fala assim, do ponto de vista de maneira como os dados são compartilhados, existem dois tipos básicos de rede, né? Que é a ponta a ponto e cliente-servidor. O primeiro tipo é usado em pequenas redes, né? E a segunda é usado de pequenas a médias a grandes, né, redes. Na verdade, esse tipo ponta a ponto ele bem simples, né? Basicamente você pode ligar dois ou mais computadores, né? Mas aí você tem uma limitação, né? Na quantidade de equipamentos conectados a ele, enfim, né? Aí ele até fala aqui, ó, na rede ponta a ponta os dados são transferidos de forma sem muita burocracia, né? Qualquer host pode ler e escrever arquivos armazenados na mesma rede, como usar periféricos de outros PCs. Então, como é que ele fala aqui que a rede ponta a ponta ela não é muito burocrática?
Porque nesse tipo de rede, todos, né, em um dado momento, são administradores da rede, digamos assim, dessa pequena rede, né? Porque não existe a presença de um servidor gerenciando esses dispositivos, né? Então, no momento que a gente está vendo, né, por exemplo, Maria ali no centro, ela está fazendo uma solicitação, ela está acessando o computador de André, né? E está pegando as informações, sei lá, uma música, um arquivo, uma planilha, tá? Então, neste momento, ela basicamente o computador está fazendo uma requisição ao computador de André. Então, nesse momento, o computador de André se comporta como servidor, porque ele está servindo esse arquivo aí, né, para Maria. E em outro dado momento, isso aí se inverte, né? Então, André precisa pegar um arquivo que está no computador de Maria, né? Então, nesse momento, Maria passa a ser o servidor. Enfim, por isso que ele diz que ela não é muito burocrática nesse sentido, né? É algo não existe a presença do servidor como o centralizador aqui da rede que vai gerenciar isso aqui, né? Aí ele fala que esse tipo de rede de computadores, cada um dos pontos ou os nós da rede funcionam tanto como cliente como servidor. Lembrando que a gente, alguns termos, né, importantes a gente sempre está lembrando, né? Os nós, os hosts, não são os dispositivos conectados à rede, tá? Permitindo o compartilhamento de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central, ó, que a gente acabou de falar. A rede de ponto a ponto podem ser configurada em casa, empresa. A empresa, assim, na prática é muito difícil você configurar isso numa empresa, né? É mais numa necessidade mesmo de você acessar um computador e não tem ali um switch por algum motivo, enfim. Aí você pode configurar. Literalmente, como o nome está dizendo, ponto a ponto. Você vai pegar um cabo, né? Chama cabo crossover, para ligar esses dois dispositivos sem até a presença de um concentrador da rede, que você já sabe, né? Os concentradores, switch, roteador, enfim, né? Como os hosts instalados em uma rede ponto a ponto estão normalmente dentro de um mesmo ambiente de trabalho, escritório, né, o exemplo, uma casa, enfim, a questão de segurança não chega a incomodar, né? Não chega a incomodar porque, como eu disse a vocês, né, como esses computadores estão ligados diretamente entre si, então a probabilidade, a chance de ter alguma invasão é muito pequena, né? Porque eles estão trocando apenas entre eles, a não ser que algum desses computadores estejam se conectado de alguma forma a outro computador, a alguma outra rede, aí corre esse risco. Mas a ideia da rede ponto a ponto é essa: distribuir, né, compartilhar recursos e arquivos entre aqueles poucos dispositivos conectados nessa rede, né? E aí a gente tem algumas características da rede ponto a ponto, né? Usada em redes pequenas, né, no máximo em torno de 10 computadores, baixo custo, né, porque aí você não vai precisar comprar equipamento. Basicamente é o cabo de rede conectando os computadores, né? Fácil implementação, basicamente também você não precisa ser técnico, você não precisa ser um especialista em redes, né, para fazer esse tipo de ligação. Apenas pegou o cabo, ligou em um dispositivo, ligou no outro, a rede está basicamente pronta para funcionar, né? Fácil implementação, obviamente, baixa segurança, né, que a gente já falou, essa questão da questão do servidor, que não existe um servidor central ali que vai gerenciar, não vai ter essa segurança toda, né? Sistema simples de cabeamento, né? Micros instalados no mesmo ambiente, né? Até porque foge totalmente, né? Tem que estar os dispositivos conectados na mesma rede. Não existe microservidor, todos os usuários são administradores da rede, né? Não, como eu falei, não em todo momento, mas naquele momento em que alguém solicita e você. Opa, fugiu a mente agora. A partir do momento que você dá acesso à sua máquina para que as pessoas tenham acesso aos arquivos. Então você se comporta ali como um servidor. Tá? Já a rede cliente-servidor, né, esse tipo de rede, né, esse tipo de cenário existe a figura do servidor. Então, obrigatoriamente, já temos uma rede mais segura, uma rede mais robusta, né, porque o servidor aí vai centralizar, né, e vai gerenciar toda a tua rede. Ele é responsável por fazer o gerenciamento e a centralização das informações da rede que são compartilhadas com outras máquinas, tá? Tem até uma imagenzinha aí, né, mostrando
mais ou menos aí como é que funcionam os computadores conectados ao servidor. Lembrando que essa imagem aí, né, é só meramente ilustrativa mesmo, né, porque obviamente aí você não ligaria todos os dispositivos, todos os computadores diretamente lá no teu servidor, né? Aí você teria o concentrador de rede, os dispositivos ligariam no concentrador, do concentrador você também liga teu servidor. Então, basicamente, aí a gente vê, ó, o nome servidores, né? É o sistema de computação centralizado que fornece serviços de uma rede de computadores. Esses serviços podem ser de natureza diversa, como por exemplo arquivos, correio eletrônico, tem grande poder computacional. Então existe uma infinidade de serviços, né, que os servidores eles podem ter, né? Eu digo podem porque assim depende muito da tua rede, depende muito do que você quer para configurar esses serviços. Aí eu dou alguns exemplos, mas se for citar tem um servidor de arquivo, de e-mail, servidor web, de HCP, DNS, enfim, né, uma infinidade de serviços aí. E o cliente geralmente microcomputadores ou os dispositivos que se conectam a essa rede, né? PCs ligados à rede, acessando os serviços desses servidores, né? Como servidor dedicado, né, a uma só tarefa, ele consegue responder aos pedidos de demais hosts da rede, não comprometendo o desempenho da rede. Até porque normalmente a gente sabe, né, os servidores são computadores muito mais robustos do que os computadores desktops que a gente tem em casa, enfim, né? Então eles são pensados e desenvolvidos para trabalhar com a grande, né, massa de dados e assim atender a todas as requisições. Lógico, né, que aí depende, você vai dimensionar o servidor, a tua rede, né, quantidade de máquinas, enfim, né, que você vai ter na tua rede. Outro exemplozinho aí, né, uma imagem, né, fazendo uma brincadeira aí, né, que um é bem mais rápido, né, aí uma tartaruga, né, e o outro aí já é uma lebrezinha, né, muito mais rápido. Estrutura básica de uma rede de computadores: existem uma ou mais máquinas que atuam como servidor, disponibilizando recursos para as diversas máquinas, as quais atuam como cliente. Aí tem aí o cliente, né? E na outra ponta o servidor executando, né? Então o cliente faz a requisição, até aí requisita o servidor responde essa requisição, né? Se a gente for fazer de forma bem prática, né? O seu computador ele é o cliente e quando você digita lá, por exemplo, um site, www.google.com, você está fazendo uma requisição ao servidor do Google. Então o servidor ele vai processar essa requisição e te retorna, no caso, a página do Google, né? Então a gente também tem aqui algumas imagens, né, de alguns serviços que a gente tem na rede, né? Servidor de aplicação, servidor de e-mail, servidor de banco de dados, servidor web, enfim. Embaixo a gente tem os clientes conectados a essa rede, né? Tipo servidor de arquivo, servidor que basicamente armazena, né, os arquivos e os dados dos usuários de uma rede, né? Servidor web, né, ele é responsável por armazenar páginas de um determinado site, requisitado por clientes através do browser, né? Servidor de e-mail, servidor publicitário responsável por armazenar o envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico, tá? Então, a maioria das empresas aí, né, hoje em dia principalmente, depende muito, por exemplo, de um servidor de e-mail, né, para enviar e receber mensagens. Servidor de impressão, responsável por todo o controle, na verdade, de impressão de arquivos dos diversos clientes. Por exemplo, com um servidor de impressão, vocês conseguem, por exemplo, controlar quem pode imprimir em qual impressora, quem tem mais prioridade, se pode imprimir monocromático ou colorido, enfim, né? Servidor de banco de dados, servidor que possui e manipula informações contidas em um banco de dados. Então, hoje em dia também, né, todas as aplicações dependem desse banco de dados para guardar essas informações geradas nos programas, né? Servidor DNS, responsável pela conversão do endereço de site em endereço IP e vice-versa. Aí a gente utiliza muito, né? A gente já conversou bastante sobre esse tipo de servidor DNS. Características da rede cliente-servidor:
usada normalmente em rede com mais de 10 hosts, né? Assim, a rede cliente-servidor não necessariamente acima de 10, né? Vai depender da tua empresa aí, né? A quantidade de micro que você tem. Se você tiver 3, 4, você já pode trabalhar assim com a rede cliente-servidor. Não tem essa limitação para menos não, tá? Nenhuma quantidade limite, nenhum mais. Só pode ser até 100, enfim, né? Depende da tua rede. Maior custo de rede, que é a ponta a ponto, né? Até porque eu já tenho uma presença de um servidor, já preciso de alguns ativos da rede, concentradores, switches, enfim, né? Então já tem um custo aí maior. Implantação necessita de especialista, né? Precisa de alguém para gerenciar a tua rede, fazer a instalação do servidor, ter alguém para gerenciar ele, né? No dia a dia mesmo, o servidor. Além de interconectar os cabeamentos, concentradores, configuração, tudo isso aí, por isso precisa de um especialista, né? Alta segurança, né? A partir do momento que eu tenho um gerenciador, tenho alguns recursos, né? Na rede, isso me garante uma maior segurança também, né? Manutenção e configuração da rede é feita de maneira centralizada, né? Como a gente falou nos slides anterior, na rede ponto a ponto não existe esse cara responsável por centralizar essas informações. E na cliente servidor aqui a gente está vendo que ele tem, né? E é o servidor que vai fazer isso aí para a gente. Presença de servidores e tem um maior controle de acesso. Você consegue controlar os usuários que estão conectados à rede, enfim, né? É bem bacana. Alguns outros conceitos que a gente já viu, mas vamos dar uma reforçada, né? São a LAN, MAN, WAN, PAN e aí por aí vai, né? A LAN é a Local Area Network, também designada para redes locais. São os tipos de redes mais comuns, uma vez que permitem interligar computadores, servidores e outros equipamentos de rede numa área geograficamente limitada. Exemplo, né? Uma sala de aula, um escritório, uma casa, uma empresa, enfim, né? O que vai basicamente distinguir esses tipos de rede é justamente a área geográfica que ela atinge, né? Uma LAN, né, local, como está dizendo, Local Area Network. Então, ela tem uma abrangência bem menor, né? Aí a gente tem uma MAN, que é a Metropolitan Area Network, maior que a LAN, obviamente, né? Permite a interligação de redes e equipamentos numa área metropolitana, exemplo, locais situados em diversos pontos de uma cidade. Então você já tem uma rede que abrange um bairro, né? Ou até mesmo uma cidade, enfim, né? Existem redes públicas, né? Que fazem isso aí. Então elas já se consideram uma MAN, né? Aí a WAN, né? A WAN é Wide Area Network, né? A mais conhecida é o exemplo mesmo, é a internet, né? Ele diz aí, ó, ela é a mais conhecida como a própria internet, por ser uma grande rede que possui inúmeras sub-redes que podem estar localizadas em qualquer lugar do planeta, tá? Então, a internet é um exemplo de uma WAN, né? A gente pode dar outros exemplos. Por exemplo, a própria rede da Oi, da TIM, da Vivo, né? Se a gente for olhar, o Brasil ele tem um tamanho básico, praticamente não, ele tem, o Brasil é um país de tamanho continental, né? Então, essas redes dessas empresas de telefonia, né, abrangem praticamente todo o território brasileiro e aí a gente pode considerar ela também como uma WAN, não é apenas a internet não, né? Então a gente pode interligar continentes, países, enfim, esse tipo de rede a gente considera como uma WAN. A PAN é a Personal Area Network, também designada de redes de área pessoal, né? São redes que usam tecnologias sem fio para interligar os mais variados dispositivos, né? Computadores, smartphone, né? Uma área muito reduzida, exemplo de uma rede ad hoc, né? A gente tem como exemplo o próprio Bluetooth, né? Que tem dependendo da configuração do Bluetooth aí da tecnologia, um alcance em torno de 10 metros, né? Então aí é uma PAN, né? Uma área bem reduzida, né? Bem menor do que uma LAN. E é pessoal, né? Se você está transferindo um arquivo via Bluetooth para outro celular, enfim, ou para um computador. A CAN é de Campus Area Network, né? Aí ela é uma rede que interliga vários computadores em vários edifícios, né? Universidade, por exemplo, se a gente for pensar, sei lá, na Universidade Federal, né? O campus da Universidade Federal.
Ali praticamente é uma cidade mesmo, né? Tanto é que ali na cidade universitária existem vários prédios interligados, né? Então ela não é nem uma LAN, ela não é tão pequena quanto uma LAN, nem é tão grande quanto uma MAN, né? Então ela fica ali no meio termo. Aí um exemplo de LAN, né? Os dispositivos conectados a um concentrador de rede, uma MAN, né? Várias mãos conectadas a uma WAN, né? Que aí, por exemplo, da internet, né? Aí a gente tem esses dois livros muito bons, né? Como biografia, né? Para vocês estarem pesquisando, estudando, né? Muito bons esses dois livros aí. Então, pessoal, a videoaula foi essa hoje, né? Fica ligado que a gente vai estar mandando mais vídeos aí no Classroom para estar ajudando vocês nesse momento aí que a gente está dessa quarentena, tá? Obrigado, até a próxima.